Alô, alô, tá gravando? Eu sou o Marcelo Balesteiro, mais conhecido como a Baleia, e hoje eu vou conversar um pouco com o Jean Orix, lá do Ginásio Rocas, e o André Berezowski, o Belê, lá do Ginásio Biblock. E hoje vamos falar um pouco sobre a dificuldade da modernização do ginásio de escalado no Brasil. Já tá de boa aí? Então bora lá. Então, já que tá falando a garra, vou puxar um tópico legal aqui sobre essa tendência nova, né, que nova para o Brasil, vamos dizer assim, né, que é de trocar todas as fitas para a garra da mesma cor. Boa, boa, boa. E que eu sei que é uma coisa que é muito legal, só que para os ginásios daqui, principalmente os mais antigos, é uma coisa praticamente infernal. Então, eu sei que o Jean tá no processo de troca lá já, né? Acho que Nos boulders, sim, as vias acho que já As vias eram. sempre foram, E o Belê também, né? Começou agora, já que tá nesse processo de menos agarras na parede e só as agarras na spray lotando, então também começou a seguir esse padrão, né, com o que dava. Então eu queria, não sei, ouvir um pouco como é que tá sendo essa batalha em cada ginásio. Aqui eu ainda não consegui fugir muito, assim, porque como é muito pequeno, na verdade, eu tenho boulder e travessia. Então a travessia, realmente, nesse momento, ela atrapalha bastante, né? Porque você tem que ter pés aleatórios espalhados pela base da parede inteira, você tem que ter uma marcação. A marcação em si é mais tranquila, mas a marcação, você põe um quadradinho de silver tape ali com o número, né, a sequência da travessia, e ela é fácil de indicar, mas isso atrapalha se você for montar, né, na hora do escalador fazer um boulder por cor, ele pode confundir aquela garra sendo uma garra útil do boulder, né? Então eu ainda não consegui tirar as fitas das marcações do boulder. Agora, Principalmente com nas essa troca tonalidades, né? exatamente. As Então, tonalidades são um problema para as agarras nacionais, né? exato, eu tenho, e as minhas Eu agarras sofro são muito disso. são muito antigas também. Então, apesar de que, assim, nessa troca agora que eu estou fazendo desse momento que está fechado, aproveitando para pintar a parede e tal, e é legal tentar voltar com uma coisa mais clean possível. Então, estou tentando, né, adaptar essa montagem por cor. Então, mesmo as travessias montar com uma cor específica. O problema é que talvez, né, me remete a ter que talvez pintar, né? Existem alguns processos para pintar as agarras, não com spray, né, comum, como muita gente faz, Esse era o tópico que eu mas tinha colocado aqui, se vocês já é, tinham visto agarras sendo pintadas. já um monte, né? Mas a pintura com o próprio spray comum, ela em algum momento ela sai também, né? Então, deixa a garra plástica, né? Sim, a Então textura vai embora, né? é, é péssimo, né? Então, mas existem umas pinturas epóxi hoje em dia que a galera tem usado e tem funcionado, assim, né? Então, mas obviamente isso envolve custos que não é o caso no momento. Eu acho que o Mas, principal mas custo desse esquema aí é o tempo também, né? Esse processo para pintar cada garra com tinta epóxi, para não perder exato. textura, é demorado pra caramba, né, cara? Demora muito É. tempo. Mas acho que uma ferramenta bem interessante é fazer essa troca gradativa. Então, por exemplo, o curso que eu dei no BT, no ginásio BT em Brasília, ano passado, eles estavam passando por esse momento de troca, tentando tirar as fitas da parede, mas como o público já estava muito acostumado, é diferente de uma fábrica já que começou com esse Sim, sim. esquema, né? Que é incrível, é revolucionário e tal, mas já começou assim. O problema é quando você pega um ginásio que já, né, tem uma forma de trabalhar, os clientes Mudar a já estão cabeça das acostumados. pessoas, né? Não é nem só a cabeça, é o contato visual, né? É muito gritante, assim, né? Você está muito acostumado com aquele raciocínio da identificação da cor, ou da fita, ou da sequência, né? Então, esse processo de mudança das fitas para as cores, ele precisa acontecer. E uma coisa bem interessante que eles fizeram foi começar a montar os boulders por set de agarras, né, monocromáticas, mas ainda mantendo as fitas. Então,
né, É. conseguiram ainda manter umas linhas mais cruzadas, né, para continuar aproveitando as paredes, né, mas ainda colocando as fitas. E ao longo do ano eles foram tirando a fita e distribuindo e diminuindo o número de boulders, porque aí entra as reclamações também, né? Pô, mas tinha muito mais boulder na parede, né? Então é aquele processo de você reeducar o cliente, não é reeducar, mas é de adaptação que o cliente precisa, né? Ele está acostumado, pô, tem um monte de boulder, de repente tem meia dúzia só. Sim, tem meia na dúzia, verdade, mas você vai está ser mudando o seu trocado. produto, né? Esse é o problema, você está mudando seu produto. Então, realmente, tem uma adaptação ali. E às vezes você pode ter meia dúzia, só que a troca vai ser muito mais rápida do que antes também, né? Então, Exato. Então, tem que dar todos os pontos positivos e negativos ali para... Exato, mas o cliente, naquele primeiro instante, se você fizer essa troca brusca, ele não vai entender de cara, o entendeu? choque Então, acho que inicial vai ficar muito bravo. Então, esse processo de ir colocando os boulders por set monocroma ou por set de estilo de agarra já é uma ferramenta também, né? Você pega um estilo de, como você já falou, pô, tem um estilo de regletinho que é do Pita. Eu tenho a garra aqui que na última troca eu justamente comecei a fazer essa adaptação. Então eu montei todos os boulders por cor, tentei, né, montar mais por cor, mas ou seguindo um estilo ou um fabricante específico. Comecei a montar os boulders por cor ou por set, fitando, e para nesse próximo momento que aconteceu agora eu ter tempo de separar as agarras e tentar montar por esquema monocromático, mas é uma tarefa difícil quando você não tem ferramentas, né? Que eu falo, eu tenho, sei lá, para um ginásio do tamanho do B-Block, que é pequeno, mas eu tenho 3.500 agarras, né? Só que 3.500 agarras de tons de cores completamente diferentes, 1 milhão de agarras daquelas esquema antigo, que são mescla de cores, né? Sofro muito disso também. Você não que sabe você não consegue usar. Vai entrar. Que na verdade estou encontrando uma solução para elas, que talvez seja usar nas travessias, né? Então talvez seja uma opção bem interessante, mas aí obviamente cai no problema de formato de agarra, né? Para ter uma agarra só agarra boa, né, para travessia fácil, né, mesclada, só agarra, enfim, é um pouco mais complexo. Se você tem um jogo legal de agarras mescladas da mesma mescla, da mesma cor, não vejo por que não dá também, sabe? Tem ginásios lá fora na Europa que consideram uma mescla uma cor específica, sabe? Funciona bem. Nos Estados Unidos também, a rede gigante lá da Califórnia, que eles fabricam a própria agarra, eles têm uma série de cor, uma série de grau deles que é uma mescla. Mas resumindo, é basicamente um trabalho de, cara, montar um quebra-cabeça de 5.000 peças. 3.500 peças. Então você tentar juntar as peças ali para conseguir montar um boulder. Então é bem complexo, mas eu acho que tem que acontecer, porque é importante, assim. E fazer, principalmente numa transição que não desagrade os clientes também, que seja legal para todo mundo, né? Exatamente. Igual a galera lá de Brasília estava fazendo. E que também, principalmente, dê tempo da adaptação, como eu falei, da adaptação visual para o movimento, né? A pessoa conseguir enxergar aquilo, né? E conseguir transmitir, usar, né? Conseguir escalar e se movimentar sem travar o movimento, né? Sem ficar procurando. Essa é uma coisa que eu escutei bastante já, que a galera... O problema não é nem a leitura, é mais durante a escalada que ela está acostumada a olhar, bater o olho numa fita e não bater o olho numa garra da mesma cor, sabe? E na teoria é mais simples você olhar e bater o olho numa garra, que a parede vai estar limpa, não vai estar poluída com fita, mas a cabeça dela ainda está funcionando na perseguição por fita, né? Mas sempre treino, né, cara? Não são daltônicos, né? Também. Você tem que trabalhar com decorar, né, velho? Decorar onde é que as agarras estão o tempo todo, né? Exatamente. Tem um vídeo... Na minha última visita da fábrica, eu tive que catar o babalê e falar assim, não, mas essa aqui vale? Essa aqui não verde, vale? essa é vermelha. Vale?
Esse aqui é É. verde, mas Pô, parece mais mas amarelo. mas com as fitas você não sofria disso? Ah, alguns tons, verde e vermelho, dependendo da luz que batia, me confunde também. Mas como é sempre o Entendi. mesmo tom, né, a mesma marca de fabricante de tape, então, de Aham, certa forma, o olho também acostuma, né? Ele vai, entendi. Você acha não consigo padrões ali pra explicar. identificar. É, eu não, sei lá, como root setter também, você vai Pela pela lógica do lógica do movimento. movimento. Exatamente. É. Enfim. Mas é uma coisa interessante, porque a gente tem um público grande de daltônicos que e eles aparecem dentro dos ginásios também, né? Então é uma coisa a ser pensada. Parece. É. Até no Cara, aplicativo da Kilter é bem legal porque é por cor, né? Mas você tem uma opção daltônico lá que você coloca, então em vez dele marcar por cor no aplicativo, ele faz um quadrado ou um triângulo, ele coloca formas geométricas para Olha só, esse problema. legal. massa. Ou fazer igual, né? Tem restaurante que você vai tem óculos à disposição para quem não consegue ler o menu, né? Você pode ter aqueles óculos para daltônico na Daltônico, né? recepção do ginásio. Porra, isso é massa, cara. Mas é caro isso, não é não? Eu De acho que é caro. restaurante ou óculos? Ah, com certeza. Os dois, no caso. Uma coisa que eu ia comentar é que tem um vídeo meio antigo até do Tonde, que é bem legal, que é montando, é um vídeo que o Golden Project fez com ele, quando ele estava indo para os Estados Unidos para poder aplicar essa troca da transição, né, das fitas para as cores. E É bem bacana, eu vi também. era meio Nossa. inédito ainda nos Estados Unidos, né? Que a galera lá sempre ainda não tinha adotado esse esquema, tape. Então o vídeo é bem legal, ele explicando todo o processo e a transição que ele fez foi mais ou menos nesse esquema que você falou, não foi bruta, foi meio gradativa. Começou a aplicar as agarras da mesma cor com fita. Daí aos poucos foi tirando até a galera começar a se acostumar e em algum momento ninguém perceber que aconteceu alguma coisa, sabe? Só perceberam que estava tudo mais limpo, mais simples de se ler, de enxergar, mas teve até gente que nem não entendeu o que tinha acontecido. Eu acho bem legal o que ele explica nesse vídeo, é que, velho, ele marca, tipo, o boulder vermelho com fita vermelha, né? Isso, tem essa. E aí os clientes começam a indagar, então, tipo assim, pra que precisa da fita? Já tem a garra vermelha, a fita vermelha, redundância e tal. Aí ele fala assim, ele meio que jogou pro cliente a culpa. Você faz o cliente fazer parte do processo, né, cara? Ele isso se é muito questionar, importante, assim. Sim. Exatamente. Não, tipo, e tem outra questão aí que, cara, cara, é um desperdício de econômico, né? Porque é muito caro o silver tape. Ecológico, principalmente, porque é uma parada que não é reciclável, entendeu? Você fica falando, você tira da parede, estraga a parede, porque toda vez que você tira a fita, ela gruda, então arranca a tinta da parede, aí você vai ter um custo maior para repintar a parede, que é o que eu tenho aqui no Biblock. Se você for ver. Não tem. Apesar de que assim, né? Vamos lá. Atualmente, até hoje no Japão tem vários ginásios que ainda, né? A gente está falando de Japão, né? Referência, os caras têm as melhores agarras do mundo, todas as agarras do mundo, e os caras têm que usar ali as fitas porque os ambientes no Japão são muito apertados, então eles têm que fazer essas adaptações também, né? Então, isso que eu ia falar, mas é porque lá as academias são pequenas, né? As academias são pequenas lá, né? Exato, mas a gente tem espaço. O Biblock é pequeno, né? A gente tem surgido vários ginásios aí pelo Brasil que são relativamente pequenos, né? Várias salas de boulder assim que são pequenas. Então, é botar na balança, na verdade, né? E botar, assim, se você for levar na ponta do lápis, o custo, a parte econômica no final das contas é alta, assim. Você vai gastar com a fita, gastar com o tempo de cortar a fita, colocar na parede, né? O tempo de tirar a fita da parede. Não é só tirar a garra, tirar o soberbo, tirar a fita, estragar a parede, estragar a parede, repintar a parede. Então tem um valor aí econômico embutido que
ele não é explícito, né? E ele Econômico é e caro. logístico também, né? E ele é caro. Logístico também, né? Então, porque a logística de toda essa história, tem muito tempo envolvida, o tempo de comprar, né, o tape, e estatisticamente, quando você pega uma fábrica e você fala, uma fábrica, não a fábrica ginásio, uma fábrica, uma indústria, por exemplo, é cientificamente comprovado que a iluminação interfere e influencia no rendimento dos funcionários, né? É basicamente isso, é você ter um ambiente limpo, né, de fácil visualização e que vai dar um retorno muito melhor para os clientes, né? Exatamente, cara. A academia fica muito mais limpa com menos agarra, assim, então. Sim. Com certeza. Mas, cara, quando eu olho hoje... são dois processos, na verdade, né? Os ginásios antigos, velho, é uma confusão de agarra, né, velho? A 90 graus, eu lembro de entrar 90 graus anos atrás, cara, você fala assim, caraca, velho, não consegue nem grudar na parede, você fala assim, por onde é que eu vou? É muita coisa. As agarras encaixadas, um quebra-cabeça, né, velho? Tipo aquelas academias no Japão, assim, que as agarras encaixadas. Tem uma baulada e um tanto de coisa em volta, assim, e tal. Mas é o sonho de pra treinar spray wall. É excelente. Sim. É de spray wall no limite, assim. Pra você treinar e montar boulder é uma maravilha. Mas são dois processos, né, cara? Esse negócio do sair da fita e ir pra cor, né? Porque são dois processos. Porque, cara, tem o sair da fita e ir pra cor, que é, velho, você marcar o grau pela cor da garra e marcar o grau pela cor da fita, pela marcação que você faz no começo, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Que é o que o Babaleia usa na fábrica, que é o que eu uso na Roca. Mas, velho, o meu sonho é fazer igual eu tenho as vias, que é cor branca é a garra branca, amarela é a garra amarela, verde é a garra verde. Que, aí, cara, pro dólar R$6 vai ser bem tranquilo. Ah, não, vai ser maravilha, cara. Mas, cara, como experiência do cliente, por exemplo, agora na minha viagem dos Estados Unidos, eu pude testar os dois mundos sem ser em academias que eu conhecia muita gente e tal, o processo tipo ser introduzido, tive experiência de cliente mesmo. Cara, na Bouldering Project é um esquema estilo Europa, que é cor da garra é a cor do grau. Velho, tirando que é uma academia gigante, é uma das maiores do mundo e tal, a experiência de visualização é uma outra coisa. Cara, você sabe o grau, ele tá ali na parede, é muito mais fácil andar na academia, sabe? E aí eu escalei, cara, nas academias em Utah e na Califórnia, que o grau tá na base do boulder, escrito em V, sabe? Cara, é muito pior, Você não consegue organizar seu treino, você tem que ficar caçando na base da parede, tipo assim, cadê os V6, cadê os V7, cadê os V8? Você não olha para a parede e tem um visual inteiro do que é a graduação. E dois extremos que eu fui, assim, de duas academias referências. A Bouldering Project, que, velho, é uma das maiores do mundo, e o grau é pela cor da garra. E a Momentum, que é uma academia em Salt Lake, cara, que a seleção americana toda vai lá escalar e tal. Os caras têm uma área de boulder pequena, mas, velho, com muito boulder, e o boulder é marcado por grau de V, e é na base. Então, qualquer agarra pode ser qualquer grau, saca? Mas é monocromático. E a onda deles é o máximo de boulder que dá na parede. Cara, difícil demais de treinar. Os primeiros dias. Abaixando e olhando a graduação toda hora. Cara, e como é muito... Apesar deles terem muito escalador de competição, a cultura de escalada em rocha é muito grande. Então, tem vários boulders que tem sit-down. Tem duas saídas, sacou? Tipo assim, velho, então tem tipo uma marcação no meio da parede, aí o boulder tem uma outra marcação embaixo. Como experiência do cliente, achei muito mais difícil, sabe? Então, são dois processos virar o monocromático, né? Eu acho que o primeiro, que é mais fácil, que é o que a fábrica tem e que é o que eu uso, que é o esquema, você dá o grau com a marcação que você dá no começo do boulder. E o próximo que vai ser a gente, velho, é a cor da garra, é o grau do boulder, que eu acho que é o futuro e que eu acho que para a experiência do cliente e escalada comercial é o que tem que ser. Assim. Que é incomparável a experiência, é muito mais fácil se localizar, visualizar, até para daltônico, né, cara? Você acostuma, aquele tom é aquele grau sempre, você não precisa... E financeiramente é o mais caro também, né? Financeiramente é o mais caro, é o meu problema nas vias, por exemplo. Tem que ter um repertório gigante naquela cor específica e
e ficar preso naquilo, né? O problema também aí vem a tonalidade da garra. Pô, você usa a garra verde, aí vem uma garra verde de cor errada, vem uma garra vermelha de cor errada, aí não dá e tal. Então, isso é muito complicado. Mas é o negócio do papel, né? Eu acho que agora a gente vai dar eu acho particularmente que o mercado da escalada brasileira vai dar uma freada, como a economia inteira. Mas quando a gente voltar a crescer e tal, cara, eu acho que é o que tem que procurar, porque a escalada é nosso produto. Então, o cliente tendo uma experiência melhor, consumindo um produto melhor, mais fácil de consumir, a gente vai ter mais gente escalando. Eu acho que é fato, assim. Tanto de gente que para de escalar, porque é difícil, velho. O esporte em si já é difícil. A gente ainda dificulta a visualização. Dificulta não sei o quê. Pá. E depois dá risada, hein? A galera ainda tem essa, né, velho? Deixa eu aproveitar esse gancho da marcação e tal, que tem a ver com a visualização, a respeito da marcação de saída. Isso é uma coisa que eu tenho... polêmica. Acho que nem chega a ser polêmico, mas talvez é uma coisa de... né, cada ginásio usa o seu formato, enfim, e tal, mas eu queria saber a opinião de vocês a respeito, né, qual seria o processo ideal, assim, se a marcação, né, igual... Obviamente, a gente está falando de sistema IFSC, né, que é marcação dos 4 pontos, que para o root setter é interessante também, porque você ganha um movimento já na saída, né? Então, para ginásios, por exemplo, pequenos, que você tem que otimizar os centímetros quadrados da parede para montar os boulders, isso é bem legal. Para o ginásio maior, às vezes você consegue colocar o crux da linha naquele movimento inicial, só da pessoa controlar o corpo ali já... E às vezes você coloca um movimento muito mais legal do boulder inteiro, né? Ou do ginásio inteiro, um movimento muito legal, muito interessante, tá nesse sistema de marcação dos 4 pontos. Como é que vocês enxergam isso em relação ao setting comercial? Então, na real, não tem um padrão, né? Acho que vai muito de cada ginásio, de cada um se juntar e resolver o que funciona melhor para aquele local, sabe? Que nem na fábrica, o que foi aplicado foram os 4 pontos, PCC, né? Só que uma coisa que acho que o Jean deve ter visto, até você também deve ter visto, já que às vezes você não encontra 4, às vezes você encontra 3 pontos. Que a mão sempre está lá, os 2 pontos de mão, mas os 2 pontos de pé às vezes não necessariamente. Às vezes você pode ter só um ponto para pé e outro pé só aberto na parede. O ideal, eu particularmente acho que eu colocaria os 4 pontos sempre, principalmente que para quem está querendo começar a competir ou para quem já compete é legal porque já cria na cabeça aquela memória de que você sempre tem que marcar os 4 pontos, estabilizar e começar, sabe? Mas acho que depende de cada ginásio. Que tem ginásio lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que tem vários que marcam só os pontos de mão para sair. O pé, se você quiser começar com o pé lá em cima, tranquilamente. É igual na Kilter, né? Na Kilter, tipo, a mão de saída é fixa, o pé, se você quiser, você pode começar com o pé lá para cima da cabeça, que não pega nada, né? Entendi. É um sistema americano, então provavelmente por causa disso. Mas... Eu pergunto mais pelo balanço, assim, por exemplo, você tem dentro de um ginásio X clientes que são competidores, né? Ou uma projeção de que talvez, né, sei lá, 10% podem virar a ser competidores, né? Mas a grande maioria, a gente sabe que não é, então... Sim, acho que nem pelo lado como equilibrar isso? Eu acho que é interessante por esse lado do quem quer começar a competir ou não, mas acho que o mais importante é esse outro lado de você ganhar um movimento, né? Igual você falou. Você consegue forçar alguma coisa só com um lance esquisito na saída, por exemplo. E se você deixar só livre para começar com a mão, às vezes você deu um movimento de graça ali que não ensinou nada para a pessoa, vamos dizer assim. Então, eu sou bem a favor de marcar os 4 pontos, principalmente para quem tem um espaço menor para setar ou um ginásio menor, por exemplo, que daí você consegue pelo menos ganhar um movimento a mais.
Sim. Eu acho que é exatamente isso, cara. Para ginásio menor é um grande trunfo você marcar os 4 pontos, porque você ganha um movimento, ou 2, né? Dependendo do tipo de saída. Mas agora, assim, para experiência de cliente, realmente, velho, você marcar sua mão é muito mais fácil, né? Só tem uma garra de mão, beleza, e não tem muita marcação. Só que isso eu acho que é mais fácil, você acaba criando 4 pontos, que é num ginásio grande, que o muro é alto, largo, você não tem problema de tamanho, você não tem problema de precisar de mais um movimento na saída para a pessoa ter, né? Então eu acho que, assim, em termos de realmente experiência pro cliente, o esquema do só a mão é mais fácil. Mas agora os 4 pontos, para a gente que é ginásio menor, que é academia menor, eu acho muito mais interessante. É o ponto que como eu uso na academia, na Rocas. Eu introduzi isso não faz muito tempo, faz um ano. E é igual a fábrica, cara. Às vezes tem boulder que é só 3 pontos também, que é uma saída simples, que não tem muita complexidade, assim. Mas eu tento deixar homogêneo, do tipo, velho, desde o boulder mais fácil, ter o boulder que marca 4 pontos pra galera entender, assim. Mas eu penso, né, nem muito na galera que quer competir, que pode vir a competir. Eu penso muito no outro lado, que é o seguinte, cara, que é a galera que consome competição. É a galera que assiste competição. A galera que, cara, a galera que vai competir é a minoria. E é a galera que, velho, já vai treinar mais, então vai ter que, tipo, ele pode transformar qualquer boulder em 4 pontos de saída, sabe, para treinar. Então, digamos que, velho, não precisa focar tanto na minha visão, né? Agora, cara, a maioria da galera só vai assistir campeonato. Só vai querer escalar os boulders que a galera escala no campeonato. Essa que é a ideia também do tipo, pô, eu quero fazer um bote lateral com a parada de mão e de pé, assim, pum. E querer escalar igual eles viram no campeonato, né? Exatamente, só que num boulder mais fácil. Por isso que é interessante fazer isso também. Que é você dá a experiência de um campeonato ali, de uma movimentação de campeonato. Por isso que tem a modernização dos movimentos. Não é para treinar a galera para campeonato. É pra galera que consome o vídeo do IFSC, que consome o vídeo do brasileiro. Cara, ter essa experiência e falar, nó, que massa, olha só. Que é o que eu costumo falar, assim, que é o boulder de Instagram, né? O boulder instagramgrável, né? É o boulder que você pode postar. Que é o cara, porra, eu tenho um bote lateral, eu tenho um bote assim, eu tenho um movimento assim, que é parecido com tal boulder de campeonato que eu vi e tal. E a galera fica muito animada de fazer. Eu acho que a saída de 4 pontos, para mim, ela entra nesse ponto de dar uma experiência de campeonato para o escalador normal da academia e para ganhar mais um movimento nas paredes pequenas, principalmente. Eu sou totalmente a favor. Eu também sou a favor, mas eu só estou falando isso porque ele também, como eu falei, o Brasil ele está passando por um processo, da mesma forma está passando por um processo de modernização de agarras, modernização de estilo, modernização de visualização. Esse também é um ponto ou 4 pontos que também precisa de adaptação, né? Com certeza. Também não, o público também não está acostumado a esse tipo de marcação. Obviamente, quando você inicia um cliente, né, que nem na fábrica ou nos ginásios atuais, que tem já esse sistema, fica muito mais simples, né? Você já fazer a iniciação assim. Mas essa transição do cliente atual, que, vamos lá, né, já tem uma bagagem grande aí, então talvez isso, né, seja complexo, pode gerar algum desconforto. Mas, como eu falei, por outro lado também, eu acho que além de ganhar um movimento no boulder, o processo de aprendizado e de você explorar, né, um movimento a mais, que pode ser um movimento muito legal, né, é super importante, né, no processo de setting aí, né, de montagem, principalmente para a galera mais nova também. E para a gente também, beleza. né, explorar, não deixar aquele movimento de saída ou movimento de top, né, aquele movimento padrão, assim, né. Então, aproveitar e explorar o máximo da linha, né. Nesse último setting que teve na fábrica, acho que tem uns 3 boulders que basicamente o crux é a saída. É você conseguir se estabilizar nos 4 pontos. Cara, é engraçado. Nesse último setting que eu fiz agora na Rocks da quarentena, cara, eu não tenho quase nenhuma saída, tipo, estranha de sair, sabe? Quase todas são bem confortáveis, assim. Que você é muito bonzinho, né? Por isso. Então, eu tava pensando exatamente isso.